A narrativa começa quando um homem enfrenta a proximidade da morte. Ele se prepara para o inevitável enquanto reflete sobre como sua vida não foi exatamente exemplar. No entanto, para sua surpresa, ele descobre que ainda não cruzou a fronteira entre a vida e a morte. Em vez disso, ele se vê renascido, agora habitando o corpo de um bebê de apenas alguns meses. Ele nos apresenta seu novo nome, Rudius. Este jovem bebê é inquieto e travesso, e somos apresentados à sua nova família, os membros da família Greira. Delia, sua mãe adotiva, nota o comportamento peculiar de Rudius, mas decide aceitá-lo, entendendo que ele é apenas uma criança que ainda não conhece melhor. Rudius logo percebe que ele se encontra em um mundo que parece ser a Europa, o que o deixa insatisfeito, pois ele despreza a ideia de crescer em um lugar tão rural e anseia por voltar a jogar em seu computador. No entanto, sua perspectiva muda quando ele testemunha seu pai praticando esgrima e, acidentalmente, descobre que sua mãe é capaz de lançar magia. Rudius compreende que ele não está mais na Terra como a conhecia, mas em um mundo de espadas e feitiçaria. À medida que Rudius completa 2 anos de idade, ele espera que sua mãe comece a ensiná-lo sobre magia. No entanto, ele logo descobre que sua família possui apenas 3 livros em toda a casa, o que o leva a perceber que ele terá que aprender um novo idioma para acessar o conhecimento necessário. Passa um ano de árdua leitura, enquanto ele continua a se aprofundar nos livros. Ele explica que ninguém acredita que uma criança seja capaz de compreender o conteúdo dos livros. Rudius aprende que as únicas formas de lançar magia são através de encantamentos ou círculos mágicos. Além disso, ele compreende que a quantidade de mana de uma pessoa é determinada no nascimento, o que o faz duvidar que seus genes lhe proporcionem uma grande quantidade de mana. Apesar das dificuldades, Rudius decide continuar tentando aprender magia, mas suas primeiras tentativas se mostram decepcionantes. Ele persiste e tenta novamente, desta vez com mais determinação, mas fica desapontado mais uma vez. Surpreendentemente, ele percebe que o feitiço começou sem o uso de encantamento, mas faz de conta que já esgotou seu poder. Onde Rudy continua a praticar e alega que os livros estavam completamente equivocados. Sua reserva de mana cresce à medida que ele a utiliza, e ele descobre que a magia pode funcionar sem encantamentos. Rudius tenta desvendar as coisas por conta própria e conclui que usar magia em tenra idade deve ampliar consideravelmente o potencial mágico de alguém. Finalmente, ele consegue criar várias formas de água e percebe que chegou a hora de descobrir como fazê-las voar. Algum tempo depois, Rudius acidentalmente acerta seu pai com um projétil de água e, após se esconder de medo, começa a celebrar sua realização. Ele explica que tudo o que um feitiço requer é que ele o conceba, defina seu tamanho, ajuste sua velocidade de lançamento e, por fim, o ative. Rudius ganha mais confiança à medida que desenvolve seu poder mágico e tenta magias mais complexas, surpreendentemente, conseguindo lançá-las apenas lendo os encantamentos em sua mente. Rudius executa um feitiço que resulta em uma explosão poderosa em toda a aldeia. Seus pais o encontram no meio da destruição, e embora seu pai inicialmente suspeite de um ataque de monstro, sua mãe fica extremamente orgulhosa ao perceber que Rudius deve ter aprendido algo dos livros e conclui que ele é um prodígio. Ela deseja arranjar um tutor de magia para ele, já que ele está demonstrando habilidades mágicas intermediárias. No entanto, seu pai a lembra de que, se tivessem um filho, ele deveria se tornar um espadachim. Após alguma discussão, Lilia ressalta que Rudius pode aprender ambos os caminhos. Decidem seguir por essa rota e ficam chocados ao descobrir que o tutor que contrataram não é um velho aventureiro aposentado, mas sim uma jovem chamada Roxy. Ela vê que seu aluno será Rudius e, contra todas as expectativas, os pais de Rudius acreditam que seu filho tem talento, apenas porque ele começou um pouco cedo, o que levanta dúvidas. Rudy não se vê como alguém excepcional, mas sua mãe assegura que Rudius não irá desapontar. Roxy começa a explicar que existem apenas 3 tipos de magia: cura, ataque e convocação, cada um dividido em 7 categorias: iniciante, intermediário, avançado, santo, rei, imperador e deus. Ela começa a dar exemplos, e Rudius pergunta se é necessário o uso de encantamentos. Roxy explica que é impossível fazer magia sem encantamentos, e Rudius percebe que ele deve ser uma exceção por não precisar deles. A demonstração de Roxy acaba por destruir uma árvore, o que Rudius explica ser muito importante para sua mãe,
que corre para consertá-la. Rudius tenta fazer o mesmo e decide que dirá o encantamento apenas para evitar muitas perguntas. No entanto, seu feitiço se desfaz antes de terminar o encantamento, e ele é forçado a revelar que não usa encantamentos de forma alguma. Roxy fica completamente sem palavras diante dessa revelação, mas decide que Rudius ainda valerá a pena treinar. Logo depois, Roxy é repreendida quando a árvore desmorona, mas mais tarde Rudius usa seu conhecimento, desde simuladores de namoro até consolá-la. Roxy fica surpresa ao ser convidada para jantar, enquanto os pais de Rudius a recebem de braços abertos. Enquanto todos comemoram, Rudius pensa sobre como sua nova vida parece um sonho, contrastando com o arrependimento que permeou sua vida anterior. Ele está mais confiante de que pode realmente ter sucesso neste mundo e pode finalmente levar a vida a sério. Em um rápido flashback, vemos como a vida anterior de Rudy foi abruptamente encerrada por um caminhão. De volta ao presente, Rudius acorda depois de perder a consciência ao usar magia. Rudius tinha muita mana e explicou que estava esculpindo estatuetas como parte de sua prática na magia da Terra. Posteriormente, Regis elogia Roxy como uma excelente professora, oferecendo aulas extremamente interessantes. Mais tarde, ele revela que ela é, na verdade, um demônio, o que surpreendeu seus pais quando se conheceram. Roxy explica a existência de uma raça de demônios chamados de Estimulados, uma raça de cabelos verdes conhecida por seu caráter aterrorizante. Há 400 anos, eles desencadearam um massacre durante a Guerra Laplace, um conflito entre humanos e demônios, e até traíram seus próprios companheiros demônios, o que levou ao seu exílio do continente demônio por serem considerados perigosos. Ela adverte Rudius para nunca se aproximar de um estimulado e informa que todos eles possuem cabelos verdes e joias vermelhas na testa. Ela explica que as pessoas ficam apavoradas quando confundem a cor do cabelo dela com a verde dos estimulados, mas Rudius diz que gosta da cor do cabelo dela. Um ano passa enquanto Rudius aprimora seu domínio da magia. Ele afirma que todo o treinamento valeu a pena, pois agora nunca fica sem mana, e suas lições continuam a ser incrivelmente informativas. No entanto, seu treinamento em esgrima não progride tão bem, mas ele lembra que seu corpo tem apenas 4 anos. Algum tempo depois, ele observa algumas crianças brincando e recorda como era atormentado na escola em sua vida anterior. Roxy o encontra e explica que existe uma prestigiosa escola de magia chamada Renault, que ela recomenda que ele frequente. Rudius demonstra desinteresse pela ideia de frequentar a escola e diz que Roxy é a única mestra de que ele precisa. Ele não deseja chamá-la de mestre e acredita que já está superando-a rapidamente. Ele não compreende, mas ela explica que, mais cedo ou mais tarde, entenderá o porquê, e vemos isso acontecendo. Quando está sozinha, Roxy enfrenta seus próprios desafios com a magia. Posteriormente, todos celebram o 5º aniversário de Rudius, e seu pai lhe presenteia com uma espada, explicando que ele precisará ter coragem para proteger sua futura esposa e filho. Sua mãe lhe dá mais um livro sobre magia e fica encantada ao ver o quanto ele gosta. Roxy presenteia Rudius com uma varinha mágica que ela mesma criou, capaz de amplificar sua mana. Ele humildemente a considera sua mestra, mas Roxy enfatiza que Rudius já aprendeu 4 tipos de magia avançada antes de completar 5 anos, ganhando o direito de ser um pouco mais confiante. Infelizmente, Roxy explica que não tem mais nada a ensinar, e ele se prepara para seu exame de graduação no dia seguinte. Naquela noite, Rudius confessa que não consegue deixar sua casa sem ser atormentado por lembranças terríveis de sua vida anterior, em que era implacavelmente atormentado, e esse medo o assombra até hoje. Rudius sabe que as coisas são diferentes agora e que ele pode sair de casa bem, mas seu corpo não coopera, e ele se sente dominado pela vontade de chorar. No dia seguinte, é informado a Rudius que o exame deve ocorrer fora da aldeia, o que o deixa ansioso com a ideia de sair. No entanto, ele fica aliviado quando Roxy lhe assegura que tudo ficará bem. Lá fora, Rudius inicialmente lida mal com a sensação de ser observado, mas logo percebe que todos estão envolvidos em conversas com Roxy. Ela o encoraja a conversar um pouco com ela, e Rudius explica que já não se sente tão nervoso. Ele percebe que todos ao redor parecem amigáveis, e isso o faz refletir sobre como as coisas devem ter sido difíceis para Roxy no início, especialmente por ser uma demônio. Eles finalmente chegam ao local do exame, e Roxy explica a Rudius que ele deve observar com atenção, já que ela estará utilizando um
Feitiço de nível santo, algo que ela só pode fazer uma vez, e o exame de Rudius é para determinar se ele é capaz de executá-lo também. Rudius se questiona por que eles precisam se deslocar para fora da aldeia para realizar esse feitiço, e Roxy explica que é para evitar ferir alguém. O processo começa com Roxy entoando o encantamento enquanto o ambiente começa a mudar. Ela libera o feitiço de imenso poder, mas seu cavalo é atingido por um raio durante o processo. Roxy corre para curá-lo e questiona se eles deveriam manter isso em segredo. Agora é a vez de Rude, e Roxy protege a ele e seu cavalo com um feitiço. Rude começa a soletrar com sucesso, mas a todo momento ele pensa que esta provavelmente será a última vez que passará por isso com Roxy, já que seu treinamento está chegando ao fim. Roxy brinca que não disse a ele para fazer isso de maneira tão grandiosa, mas que ele superou sua própria demonstração. Ela compartilha o quanto o momento é agridoce para ela, visto que Rude aprendeu em 2 anos o que ela levou a vida inteira para dominar, mas ainda assim, sente um grande orgulho por ele e o parabeniza por se tornar um mago da água de nível santo. Mais tarde, Roxy se prepara para partir e pede desculpas a Rudius por não poder guiá-lo mais adiante em sua jornada. No entanto, Rudius a tranquiliza, explicando que isso não é verdade, e que ela já fez muito por ele. Roxy presenteia Rudius com um amuleto para comemorar sua formatura, e ele promete guardá-lo para sempre. Rudius expressa sua gratidão por todas as lições que Roxy lhe ensinou, mas, acima de tudo, pelo fato de ela tê-lo introduzido ao mundo mágico. No dia seguinte, Rudius faz uma promessa de não deixar sua vida ser desperdiçada por mais tempo e pede permissão aos pais para seguir adiante. Seus pais ficam maravilhados com sua transformação, vendo que ele não tem mais medo do mundo e de suas. Seu pai o lembra da importância de ser gentil com os outros, enfatizando que a força de um homem não deve ser usada para empurrar as pessoas ao redor. Ele observa como algumas pessoas podem ser mais ásperas do que aventureiras, buscando encontrar coisas que ele nunca havia visto antes. Nesse momento, Rudius se depara com um grupo de meninos intimidando alguém por ser um demônio. Ele age instantaneamente, avançando para interrompê-los, embora eles nem sequer olhem na direção dele. Os agressores ficam perplexos com a súbita manifestação de água e decidem que é melhor se afastar. O garoto que estava sendo intimidado agradece Rudius por sua ajuda, mas fica assustado quando Rudius o limpa um pouco. Rudius fica surpreso ao perceber que o garoto tem cabelos verdes semelhantes aos de Roxy, lembrando-lhe do aviso sobre os estimulados. No entanto, ele sente alívio ao perceber que o garoto não tem uma joia vermelha em sua testa e, portanto, não é um estimulado. O garoto fica surpreso com o fato de Rudius não estar assustado com sua aparência e explica que ele mesmo não tem certeza se é um demônio, pois seu pai é meio elfo e sua mãe é humana. Eles disseram a ele que ele não é um demônio, apesar das aparências. O garoto começa a chorar quando percebe que seu cabelo não é da mesma cor dos pais dele, mas Rudius o consola. Rudius destaca que seu pai lhe ensinou a ajudar aqueles que precisam, e o garoto fica curioso sobre por que Rudius ainda está por perto. Rudius enfatiza que preferiria ser amigo dele do que de um bando de agressores, e eles se apresentam. O nome do garoto é Sylph, e ele pede a Rudius para mostrar como manipular a água, como ele fez antes. Rudius explica que isso envolve magia e que Sylph também pode aprender a fazê-lo se aprender os encantamentos. Sylph fica tímido, mas fica empolgado quando Rudius promete iniciar suas aulas imediatamente. Naquela noite, Rudius é repreendido por seu pai por socar um menino. Ele tenta explicar o que aconteceu, mas seu pai não o deixa falar, simplesmente afirma que ele deveria se desculpar. Rudius pondera sobre como poderia simplesmente encerrar o conflito pedindo desculpas, mas ele decide que isso não seria benéfico para ninguém. Em vez disso, ele fala com seu pai, dizendo que está apenas gritando sem ouvir nenhuma explicação e questiona se é apropriado para um adulto ter tanto poder sobre uma criança. Esse comentário resulta em um tapa de seu pai, mas Rudius permanece calmo e explica que fez tudo o que pôde para ser um bom filho para seus pais. Ele trabalhou duro para conquistar a confiança deles e não é certo para ele acreditar facilmente nas palavras de outra pessoa. Rudius declara que não se desculpará e até se orgulha do que fez. Isso choca seu pai, que finalmente quer ouvir a versão completa da história. Rudius decide culpar seu pai, dizendo que na próxima vez que vir 3 crianças intimidando um garoto indefeso, simplesmente ignorará a situação ou talvez até intervenha, fazendo 4 contra 1,
para que todos saibam que essa é a maneira da família dos ratos cinzentos. Rudius ainda machuca mais seu pai ao afirmar que, quando crescer, não usará o sobrenome da família dos ratos cinzentos porque terá vergonha de pertencer a uma família que ignora a violência. Ele reflete sobre como passou toda a sua vida anterior evitando confrontos e se sente confiante de que desta vez está certo, e seu pai não tem chance de vencê-lo. O pai, então, pede desculpas e ouve o lado de Rudy da história. Ele conversa com a mãe e admite que lidou mal com a situação, pois estava tentando ensinar Rudius a não recorrer à violência. Ele estava prestes a expulsar Rudius, mas percebe que ele teria partido sem problemas, como ele próprio fez quando mais jovem. Algum tempo passa, e Rudius explica que os valentões continuam vindo atrás dele e Silph, mas eles apenas enfrentam os agressores com facilidade. Mais tarde, os dois continuam seu treinamento, e Rudius fica surpreso com o aumento do mana de Silph em comparação com 6 meses atrás. Agora, ele tem certeza de que todos os livros estavam errados sobre a limitação de mana. Silph, por sua vez, fica surpreso ao ver Rudius usar magia sem a necessidade de palavras. Rudius explica que pode ser um pouco difícil de aprender, especialmente para alguém recém-chegado, mas ele o instrui de qualquer maneira. As lutas pessoais que enfrentam fazem Rudius se sentir um pouco especial, já que em sua vida anterior nada de notável aconteceu. Isso o choca, mas os dois comemoram correndo pelo campo. No entanto, quando uma tempestade começa, eles voltam para a casa de Rudy para se prepararem para o banho. É nesse momento que um raio revela que seu amigo é, na verdade, uma garota, e Rudius fica atordoado. Ele pede desculpas ao pai por seu erro de julgamento, e seu pai tem certeza de que Rudius aprenderá muito com esse fracasso. Rudius descobre que o nome da amiga é, na verdade, Sofia, e ele desce para pedir desculpas a ela. Ele deixa escapar que acreditava que ela era um menino o tempo todo, devido ao cabelo curto, o que só a perturba mais, e seu pai questiona se Rudius pode ser mais desatento do que ele pensava. Algum tempo depois, Rudius fica desanimado porque Sofia não está falando com ele, e seu pai lhe dá alguns conselhos. Ele explica que Rudius precisa mostrar seu lado mais sensível e compartilhar todos os sentimentos reprimidos que tem por ela. Ele precisa contar a ela o quanto está preocupado por ela o ter evitado, e a partir daí, tudo depende dela. Rudius está agora muito mais confiante, mas fica chocado ao ver que Sofia chegou. Ela tenta conversar com ele sobre o que aconteceu. Sofia nota que Rudius parece estar hiperventilando e fica preocupada com o seu bem-estar. Rudius luta para falar e deixa escapar que estava pensando em como não viu o rosto dela ultimamente, expressando que sente falta disso, especialmente porque gosta muito do cabelo dela. De maneira um tanto estranha, ele pergunta se ela já considerou deixar o cabelo crescer mais. Sofia parece um pouco desanimada com o comentário, então Rudius decide falar honestamente sobre seus sentimentos, expressando o medo de que ela não goste mais dele. Sofia segura a mão dele e explica que não o odeia nem nada do tipo. Ela quer que eles voltem a ser como eram antes de Rudius começar a duvidar se tem o direito de ser amigo de alguém tão legal como ela. Rudius decide não pensar demais e apenas valorizar sua amizade. O pai de Rudy fica feliz em ver seu filho fazendo as pazes com o amigo, mas ele não pode deixar de questionar o que exatamente acabou de ensinar ao seu filho de 6 anos. E assim, agradecendo por assistirem a primeira parte, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, ative o sininho e até próximo vídeo.